Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre ameaças da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise assim bem detalhada de um evento que chamou atenção. Um debate na TV que colocou uma inteligência artificial, o ChatGPT, cara a cara com 30 humanos. Isso aí, um formato bem diferente, né? Exatamente. E para essa nossa conversa, a gente vai usar a visão do Jorge Guerra Pires. Ele é escritor, pesquisador, tem doutorado em bioinformática e é um divulgador científico bem ativo. Ah, sim, conheço o trabalho dele. Bem interessante. Pois é, a gente vai se basear no vídeo de React que ele fez, sabe? Onde ele analisou esse confronto. E também vamos dar uma olhada em pedaços do debate original que se chamava Uma Inteligência Artificial x30 Humanos, lá do canal Foco. Legal. Então a ideia é entender o que o Pires achou daquilo tudo. Isso. Qual foi a leitura dele? Porque ele achou o formato peculiar, que dinâmica ele viu ali entre a IA e o pessoal, quais foram os pontos altos, as críticas que ele fez. Vamos mergulhar a fundo nesse react dele, sabe? Entendido, bora lá. Bom, a primeira coisa que o Pires notou, assim, logo de cara, foi o formato mesmo. Ele chegou a usar a palavra bizarro. Essa foi a primeira impressão dele, né? Ele questionou a ideia de colocar uma IA, tipo uma ferramenta específica, contra tanta gente. 30 pessoas. Muita gente, Muita gente. E ele levantou a dúvida, como selecionaram essas pessoas? Porque, pelo que ele percebeu, parecia que a maioria já tinham um pé atrás com a IA, sabe? Eram bem críticos. Ele até usou uma expressão forte, chamou de contra-inteligência artificial, tipo um grupo montado quase para ir contra, o que talvez limitasse um pouco a discussão, né? Faz sentido. Se todo mundo já chega muito armado, talvez a conversa não flua para explorar outros lados da moeda. Mas a crítica dele foi além da seleção, né? Foi sim. Ele fez uma analogia que eu achei bem boa. Disse que confrontar a IA daquele jeito era como, sei lá, chamar um funcionário para responder sobre decisões da diretoria. Ah, entendi. Tipo, cobrar da ferramenta algo que é de quem a programou ou definiu a estratégia. Exatamente. Para ele, teria sido mais produtivo, talvez, ter um especialista em IA ali. Alguém que realmente entende do assunto, para defender ou explicar a tecnologia. Essa pessoa poderia dar contexto para as respostas da IA, evitar mal-entendidos. Então, em vez de um interrogatório direto para o ChatGPT, seria uma discussão mais mediada entre especialistas e críticos. Isso, mais equilibrada, talvez. E o Pires também lembrou de uma coisa básica. Essa IA, o ChatGPT, não tem vontade própria, né? Não tem controle total sobre o que faz. Opera com limites. Certo. Embora ele tenha achado, e ele disse isso, que a IA foi até bem transparente em vários momentos. Ele frisou. Ainda é uma ferramenta com suas regras e restrições. Ok, essa crítica ao formato ficou clara. Mas ele foi além, né? Observou também o comportamento dos humanos ali. Falou de um medo coletivo. Esse é um ponto central na análise dele, um ponto nevrálgico mesmo. E ele tentou entender de onde vinha esse medo que ele percebeu no grupo. E qual foi a conclusão dele? Principal causa, e onde ele foi mais crítico, foi o que ele vê como uma falha nossa, como sociedade brasileira, em preparar as pessoas para lidar com a IA. Ele criticou o sistema educacional, criticou o governo. Por não estarem, ensinando a usar, a entender essa tecnologia. Exato.
por não estarem, segundo ele, dando as ferramentas para jovens e adultos navegarem nesse mundo novo. Ele comentou aquela reação comum de simplesmente proibir, né? Tipo, banir o ChatGPT das escolas. Ah, sim. Em vez de educar para usar direito. Pois é, para ele isso mostra falta de estratégia. Ele até comparou com outros lugares, citou a Inglaterra, que estaria investindo mais em preparar a população adulta para IA. Entendi. Pro Pires, esta falta de um plano nacional no Brasil, um plano para treinar, para adaptar ao mercado, acaba deixando cada um por si. Ele vê isso como uma omissão do Estado mesmo, numa questão super importante. Tá claro esse ponto da falta de preparo. Mas ele falou de outra influência nesse medo também, né? Algo ligado mais ao que a gente ouve ver por aí. Falou sim. A outra fonte desse medo, segundo ele, é o reforço que vem da mídia, das plataformas de conteúdo tipo YouTube. Ah, as narrativas sobre IA. Isso. Ele notou que muitas vezes a IA é pintada com cores bem carregadas, sabe? Alarmistas. Histórias de que vai roubar todos os empregos, dominar o mundo. Aquele cenário meio apocalíptico. Que a gente vê bastante mesmo. E na visão dele, isso só aumenta a ansiedade, o receio. Não ajuda a entender a coisa de forma equilibrada. Então, o cenário que o Pires descreve é de gente pouco preparada, bombardeada por notícias alarmistas, e como isso apareceu lá no debate, na prática, ele usou a imagem do espantalho, né? Essa metáfora do espantalho é perfeita para descrever o que ele viu ali. A ideia é que os humanos não estavam conversando de verdade com aquela IA específica, o ChatGPT, que é um modelo de linguagem focado em conversa. Estavam falando com o quê, então? Com uma ideia que eles tinham na cabeça. Uma ideia de IA genérica, superpoderosa, quase uma AGI, né? Aquela inteligência artificial geral, autônoma, que ainda nem existe direito. Ah, entendi. Projetando na ferramenta medos e características que ela não tem. Exatamente. E aí atacavam essa versão simplificada, distorcida, um espantalho mesmo. Quer dizer, a conversa estava meio desencontrada. A IA respondendo uma coisa e os humanos reagindo a outra coisa na cabeça deles. Precisamente. E o irônico para ele foi que a IA, dentro do que ela é, acabou parecendo mais coerente. Ele achou que a IA, de certa forma, ganhou o debate nesse sentido. Sério? Mais coerente que os humanos? Na visão dele, sim. As respostas da IA eram mais consistentes, enquanto os humanos, às vezes, ele notou, riam sem motivo aparente, interrompiam, pareciam confusos com os próprios conceitos. Ele chegou a falar que o debate virou um tipo de experimento sobre como a gente pensa em grupo? Falou. Algo como uma ilusão coletiva ou um engano coletivo acontecendo ali, ao vivo. O exemplo mais claro foi a história da IA ser juíza. Ah, essa parte foi polêmica mesmo. Vários participantes insistiram que a IA estava se contradizendo nesse ponto. Mas o Pires, revendo o debate, argumentou o contrário. Disse que a IA foi coerente, tentou explicar que poderia ser uma ferramenta para ajudar, mas o pessoal talvez preso nesse espantalho não conseguia ver ou aceitar. Interessante essa dinâmica. E ele comentou sobre o jeito da IA, a postura dela, falou que ela foi muito polida. Comentou sim. Ele achou que a IA podia ser mais assertiva. Sabe, ele contrastou a educação dela com a agressividade que a gente vê muito online em fóruns tipo Stack Overflow, Reddit. Verdade. E ele fez até uma observação meio provocadora. Diz que talvez as pessoas estranhem essa educação toda da IA porque estão acostumadas a um ambiente digital mais, digamos, casca-grossa. Chegou a falar que as pessoas querem apanhar. Nossa! Uma reflexão forte sobre a nossa cultura online. Vamos voltar nesse exemplo do juiz, como o Pires desmontou essa discussão especificamente. Para ele, esse foi o exemplo perfeito do tal espantalho coletivo. O pessoal insistiu. A IA disse que era um juiz justo. Mas olhando a transcrição, o vídeo, o Pires defendeu que não foi bem assim. O que ela disse, então? Que ela corrigiu essa ideia várias vezes. Tentou explicar que poderia ser uma ferramenta para ajudar a buscar imparcialidade processando dados, talvez identificando vieses, mas nunca um juiz de verdade no sentido humano legal. Só que, segundo ele, os humanos ficaram presos na primeira interpretação e ignoraram as correções. Reforça mesmo a ideia de um diálogo meio surdo, né?
E o Pérez levou em conta as limitações técnicas da versão do ChatGPT usada ali. Isso pesou na análise? Pesou sim. Ele levantou hipóteses importantes sobre isso, achou que provavelmente era a versão padrão, conversacional, talvez não a mais potente, que tem mais recursos como acesso à internet, ou aquela opção Deep Think, para pensar mais. Que ele mesmo usa, né? Exato. E ele fez de novo a ponte com Kahneman, comparando essa IA conversacional ao sistema 1 do pensamento. Rápido, intuitivo, bom para resposta na hora, mas Mas que pode errar mais fácil. Precisa de uma checagem mais calma, o sistema 2. tipo quando a gente tem aquela resposta na ponta da língua, mas depois pensa, devia ter dito outra coisa. Isso. Ele usou essa ideia do espírito de escada da IA. E sobre aquela vez que a IA se recusou a buscar algo na internet para uma participante. Sim. O que ele achou disso? Ele viu duas possibilidades. Podia ser limitação técnica da versão, ou, o que ele achou mais provável, o tema pedido era delicado, algo sobre suicídio. E aí acionou os filtros de segurança da OpenAI, que são feitos para evitar da informação perigosa. Ah, faz sentido. Ele até contou da experiência dele fazendo um chatbot médico. A API bloqueava na hora qualquer coisa que parecesse diagnóstico, por segurança, por ética. Isso é super importante. Quer dizer, o que estava ali era só a interface, né? Exato. A ponta do iceberg. Tinha toda uma estrutura por trás com regras, filtros. Exatamente. O pessoal estava falando com aquela interface específica, com aquelas restrições. Não com o potencial total da tecnologia, nem direto com os desenvolvedores. Ok, entendi a análise da dinâmica, das limitações, mas agora a gente entra num ponto que ele explorou bastante e que sempre dá pano para manga. Comparar os vieses da IA com os nossos, os vieses humanos. Aí a coisa esquenta. Com certeza, esse é um ponto-chave na argumentação do Pires. Ele não ignora o problema do viés na IA de jeito nenhum. Ele reconhece que é real, importante, e explica que vem dos dados, né? Dados que já refletem nossos preconceitos. Tipo aqueles exemplos de reconhecimento facial que erra mais com pessoas negras. Exato. Ou sistemas que reforçam estereótipos. Ele até citou um exemplo hipotético, mas baseado em problemas reais, de um sistema que poderia sugerir prender alguém só por ser negro, por causa de dados históricos enviesados. O Pires concorda, isso é grave, tem que melhorar, até aí acho que todo mundo concorda. Mas onde entra a comparação que ele faz? O contraponto. O contraponto é quando ele olha pra gente, pros nossos vieses, que a gente muitas vezes nem percebe ou finge que não existem. Ele citou aqueles estudos famosos. Tipo aquele dos juízes que decidiam diferente dependendo se era antes ou depois do almoço. A fome influenciando a sentença. Nossa, é verdade. Ele citou o Kahneman de novo, né? Falando de ruído, vieses cognitivos. Citou. O argumento é, nós somos cheios de vieses, intrinsecamente. E na maior parte do tempo nem nos damos conta. Então a provocação do Pires é, a gente exige uma perfeição da IA, uma isenção total que a gente mesmo está longe de ter. E aí descarta a IA por qualquer falha, enquanto releva as nossas. Exatamente essa provocação. Ele acha que a gente tende a ser muito rigoroso com a IA. Ah, teve um viés, não presta. Mas e os nossos erros de julgamento? Nossas ilusões coletivas? Ele mencionou o efeito Mandela. Ou até alucinações por causa de crenças muito fortes, tipo religiosas. Ele defende que a gente precisa ser mais realista e comparar as falhas dos dois lados, as da máquina e as nossas. Essa comparação abre a porta para outra ideia bem diferente que o Pires jogou na roda por causa de uma pergunta lá no debate, a IA na política. Ele defendeu, assim na teoria, que uma IA poderia ser um político melhor que um humano. Como assim? Baseado em quê? Na capacidade dela de decidir com base em dados, em evidências, buscando otimizar métricas de bem-estar coletivo. Ele até ligou isso com ideias do Sam Harris de buscar uma moralidade mais objetiva. Se a gente definir bem os objetivos e tiver os dados certos... Ele também falou da nossa mania de complicar, né? De valorizar decisões que parecem humanas, complexas, mesmo quando uma fórmula simples, talvez de uma IA, daria resultado melhor. Isso citou Kahneman de novo aí. A gente desconfia do simples, valoriza o julgamento humano cheio de nuances, mesmo quando ele erra mais em certas áreas. E o Pires adicionou um ponto crucial. A IA não teria motivo para mentir, diferente de políticos humanos que têm outros interesses. Exato.
ego, poder, reeleição. A IA não teria isso. Claro, ele reconhece que a IA pode alucinar, gerar coisa errada. Mas ele contrapõe. E a gente? A gente não alucina também? Acreditando em coisa falsa, teoria da conspiração, ilusão coletiva? É um ponto forte. E aqueles medos de filme de ficção científica, IA dominando tudo. Ele meio que descartou isso para o momento atual, citou Ex Machina. Disse que essas IAs com consciência, planos secretos, super manipuladoras, isso está longe da nossa realidade hoje com o ChatGPT e similares. Para ele, ficar nesse medo de filme tira o foco dos problemas e potenciais reais da IA que a gente tem agora. Entendi. Bom, para a gente ir fechando a análise do Pires, qual foi o resumo que ele fez daquele debate, o saldo final? Olha, ele achou que o debate teve seu valor, sim, principalmente como um espelho de como a gente reage a essas novidades. Mas no formato ele manteve a crítica. Foi falho. Ele insistiu que outro formato seria melhor. Insistiu. Um debate mais técnico, talvez um especialista explicando a IA contra os críticos argumentando de forma organizada. Teria sido mais produtivo para o público entender melhor na visão dele. Mas apesar do formato, ele achou que a IA se saiu bem. Achou que sim. Que a IA foi coerente dentro do que se esperava dela. E que o debate acabou mostrando, talvez sem querer, como nós humanos podemos errar no raciocínio, alucinar em tempo real, como ele falou. Principalmente quando a gente está defendendo uma ideia fixa ou está com medo, desinformado. Ele lembrou que a IA negou querer substituir os humanos, né? Lembrou, disse que a IA falou isso várias vezes, mas a acusação continuava vindo dos participantes. E as questões maiores que surgiram? Viés, moderação, regras para IA. Onde o Pires coloca a responsabilidade de resolver isso? Na própria IA. De jeito nenhum. Aí ele foi bem direto. Esses problemas, viés, moderação, ética, leis, não são problemas da IA que ela mesma vai resolver se a gente perguntar. São problemas nossos, humanos. Desafios da sociedade, então. Exatamente. Sociais, políticos, econômicos. A responsa é nossa. A gente precisa criar políticas públicas, ter projetos nacionais para a IA. Ele citou a China como exemplo de quem tem um plano. Não dá para só esperar que as empresas tipo a OpenAI resolvam tudo sozinhas. Mas ele fez um comentário sobre o CEO da OpenAI, Fez né? uma ressalva. Disse que o Sam Altman parecia mais sensato, mais preocupado com a democracia, comparado com outros nomes da tecnologia, tipo Elon Musk. Mas reforçou. Mesmo assim, uma empresa só não vai dar conta de desafios que são globais, sociais. E para mostrar como é difícil programar ética numa IA, ele citou aquele experimento famoso. A Moral Machine, do MIT. Aquilo foi incrível. Milhões de pessoas respondendo dilemas éticos para carros autônomos. O resultado? Uma variação cultural gigantesca. O que era certo em um lugar era errado em outro. Exatamente. Para ele isso mostra na prática como é difícil, talvez impossível, criar uma IA moral universal. Se nem nós humanos concordamos sobre o básico em lugares diferentes. O buraco é bem mais embaixo, é societal. Uau! Uma análise bem completa e que faz a gente pensar essa do Jorge Guerra Pires. Ele pegou a reação ao debate e expandiu para a nossa relação com a tecnologia, com a nossa própria mente, com os desafios que a IA traz para a sociedade como um todo. Exato. E deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Pensando em tudo que o Pires observou sobre o medo, os espantalhos, as ilusões coletivas. Se essa é uma tendência nossa diante do novo, como ele sugeriu ter visto ali, será que a gente está realmente preparado, como sociedade, para integrar e colaborar de verdade com IAs cada vez mais sofisticadas? Ou será que a gente está focando muito no técnico, esquecendo do desafio maior, que é o desafio humano, cognitivo, social, político, que essa integração toda exige da gente?